ensino da Bíblia, ensino das Escrituras. E eu estou voltando aqui, depois de algum tempo, com um tema um assunto, aliás, que até hoje várias correntes têm ocorrido, surgido com interpretações as mais diversas, que é aquilo que João se referiu como batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus também falou deste assunto, e as Escrituras falam para a gente sobre esse assunto. Porém, o pessoal tem misturado muito as experiências de cada um, que são diversas, não é? E às vezes a experiência quer se sobrepor à palavra, e aí dá tudo errado, porque quem prevalece é a palavra de Deus. Não são as nossas sensações que vão se tornar mais importantes do que o que a palavra diz, porque o Espírito age de acordo com a palavra. Deus não entra em confusão, em choque. Deus é um Deus de ordem. A Bíblia nos ensina isto, e que nós devemos fazer tudo com decência e ordem. E nós vamos possivelmente ter umas 4 instruções sobre esse assunto. Eu imagino mais ou menos isto. E eu quero, no final desses estudos, a gente mostrar na prática o que é que está acontecendo por aí. E mostrar para vocês, estão vendo isso aqui? Parece que é, e não é. Para que a gente possa, então, ter uma comunidade centrada em Deus, na palavra. Nós devemos, o que prevalece aqui no nosso meio, não é o que eu acho, ou o que você acha, ou aquilo que alguém falou e deu certo, ou que está dando certo. O Carnaval de Olinda também está dando certo, todo ano aumenta. E aí? O fato de aumentar é porque está certo? Existe tanta coisa errada nesse país crescendo assustadoramente, e a nossa torcida era para que parasse, mas crescem cada dia, e por isso a gente vai aplaudir porque está crescendo? Obviamente que não. Então, vamos deixar a Bíblia falar para a gente, amém? Antes, eu lembrei que tem uma vida preciosa aqui, querendo fazer a sua entrega pessoal a Jesus. Onde está? Quem é que gostaria de estar presente? A pessoa que está presente? Nos informaram que havia uma pessoa, não sei se vai chegar ainda, porém vamos avançar. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versos 4 e 5, e nós vamos discorrer sobre o assunto, buscando fazer o encadeamento nas Escrituras, a fim de que, depois de todos os estudos, a gente possa ter uma conclusão assertiva de acordo com a palavra. Se alguém discordar de alguma coisa, você aguarda, porque nem sempre a gente diz tudo, não é? Aí a gente vai, obviamente, tratando do assunto que é muito vasto ao longo das nossas instruções. Atos capítulo 1, verso 4 e 5 diz: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem
a promessa do Pai. Importante a gente frisar isso. A qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Quem era que estava falando aqui? Quem é que estava falando? São palavras de Jesus, viu? Ressurreto. Já havia ressuscitado. Estava aqui, passou pela morte, venceu a morte, continuou na mesma rota, trazendo continuidade da mensagem. Foi buscar a história de João Batista, o precursor dele, e ratificou ali mais uma vez o que João tinha dito. Repetiu a promessa do Pai. Querido Deus, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, venha nesta hora, Senhor, trazer iluminação à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito, de maneira que a gente possa compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, e reconhecer a tua presença gloriosa em nós, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus, a fim de nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Te rogamos isto no teu precioso nome, na confiança de que o Senhor nos ouve. Amém e amém. Podem tomar todos os seus assentos. Meus queridos, essa promessa do Pai, ela encontra-se em várias partes das Escrituras, começando lá no Antigo Testamento. É algo muito presente, é algo que estava por vir. Não que o Espírito Santo só viesse se manifestar e se revelar depois do Pentecoste. Não. Ele sempre se revelou. Se você for ler na Bíblia, você vai encontrar isso lá no livro de Gênesis já. O Espírito Santo agindo, a presença dele, sem ele não há nada, não é? No princípio Deus criou os céus e a terra entretanto era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E esse Espírito foi quem capacitou todos os homens de Deus da história, lá desde o princípio até o fim, atuando na vida dos profetas. Os profetas nunca falaram por si mesmos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os reis também, alguns deles que na sua maioria também foram tomados pelo Espírito Santo para tomar decisões sábias, necessárias em algumas ocasiões. Os juízes, a gente vai ver também, quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, e desta forma, a gente vê que desde o princípio os sacerdotes, juízes, profetas, eles recebiam o Espírito Santo. Porém, era algo um tanto, a gente pode usar o termo meio seletivo, não eram todos que tinham a presença do Espírito. E Deus começou a informar aos homens que chegaria o tempo em que
o Espírito iria estar presente em todo o povo de Deus, todo. De modo que, se alguém não tivesse o Espírito, não era de Deus. O que antes não era assim, e Deus começou a ventilar isso, a informar, a revelar-se nesse sentido, falando do derramamento do Espírito Santo para todos aqueles que pertencem a Deus. Essa era uma promessa muito antiga. A gente vai ver Ezequiel, Isaías, Joel, dentre outros que falaram. Isaías falou repetidas vezes sobre esse assunto. Ezequiel chegou a dizer em 36 e 24, olha o que ele diz aqui: porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e os conduzirei de volta para a vossa própria terra, então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Isso estava sendo informado ao povo de Israel, que haveria esse derramamento para estar presente em cada pessoa. E aí Isaías, no capítulo 32, eu estou citando essas profecias, para que a gente possa entender que ela foi algo prometido e repetido por Deus. 32 e 15, aliás, de 14, diz: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto, e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Então ele está falando do caos do povo, de algo extremamente difícil, complicado, a cidade abandonada, mas agora ele está levantando a promessa, dizendo: olha, o Espírito do alto virá, e vai haver uma transformação pela presença dele. Ele vai produzir algo completamente novo e maravilhoso. Depois, no capítulo 44, a partir do verso 3, ele diz: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes das águas.
Mais uma vez Isaías está sendo tomado para mostrar esse interesse divino de derramar do seu espírito. E aí vem um texto que esse é mais conhecido, é mais lido, Joel, repetido, não é? Joel no capítulo 27, 2 e o versículos 27 em diante, ele chegou a dizer isso, escuta bem. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Acontecerá depois, olha, depois. Quando ele está falando aqui no verso 27, dá para a gente entender que ele está falando da pessoa de Jesus. O que disseram? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Foi o brado do povo ao ver os milagres de Jesus, a ação de Jesus no nosso meio. E ele aqui diz: e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor. Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Disse ou não disse? Fez essas afirmações todas. Deus está, o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Jesus mesmo afirmando isso aqui na terra em corpo humano: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostrando que só Ele é. Demonstrou isso em palavras, em atitudes, em operações miraculosas, em demonstração de poder. Aí Joel vai buscar esse tempo, e agora diz na continuidade, verso 28, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quem é toda a carne? Todo povo de Deus. Todo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas, homem e mulher. Os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visão. Tanto os velhos como os jovens também serão cheios do Espírito. Verso 29, e também sobre servos e sobre servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então ele está prometendo aqui para todo mundo, independentemente de idade, de raça, desde que seja o povo de Deus, será cheio do Espírito Santo. Verso 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, ele faz uma união aqui, ele mostra que esta promessa, a gente vai ver um pouco mais adiante, que é para os últimos tempos, os últimos dias. Começou há 2000 anos atrás, não é? E ele fala tanto do derramamento do Espírito como do juízo final também. Ele junta as duas coisas, apesar desse
espaço de tempo entre uma coisa e outra, ele vem agora e promete o derramamento do Espírito sobre todos, e na continuidade fala também do juízo. É outra coisa que a gente vai analisar isso depois, à luz de algumas correntes teológicas, quando diz: batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos também ver ele está dizendo o que aí? O que é isso com fogo? O que isso quer dizer? São questões que a gente vai precisar elucidar à luz da Bíblia, que há também confusão nesse aspecto. E então Joel vem e faz essas promessas todas, e surge João Batista cumprindo a promessa que Isaías tinha falado: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa promessa, Isaías 40, verso 3, eis a voz do que clama no deserto, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isso eram promessas falando acerca do precursor de Jesus, daquele que viria na frente anunciando Jesus. E esse encadeamento é importante, porque aí a gente vai para Mateus 3 e a gente vai ver aí o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Surge então este homem agora, João Batista, tinha suas roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre e habitava na região desértica. Então, este homem vem anunciando algo extremamente grandioso, fazendo referência àquelas promessas. Ele agora surge um homem, depois de Isaías começou a falar isso há cerca de 7 séculos atrás. E uma das promessas que Isaías tinha feito era que o Messias seria cheio do Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo. E Jesus, quando surge, aí surgiu aqui João Batista falando acerca de Jesus que viria depois. E quando João apresenta a pessoa de Jesus, ele diz o que é que ele ia fazer. Vamos lá, Mateus 3:10 agora. João anunciando o juízo também, olha lá. Porque as pessoas pensam que Jesus só veio trazer o batismo com o Espírito Santo e bênção, e bênção, e bênção. Jesus, nesse tempo do fim, anuncia bênção, salvação, e anuncia também condenação. E essa era a mensagem de João Batista. Quando os fariseus e saduceus vinham para ele só por curiosidade, sem querer realmente encontrar o verdadeiro arrependimento, estavam ali para investigar João. Quem és tu? Por que você batiza? Se você não é o Cristo, porque João precisou dizer que não era o Cristo, por que então você está batizando? Eram os investigadores, né? Eles não estavam ali para submeter a nada do que João estava dizendo, mas para fazer as suas análises, os seus estudos e encontrar motivos para acusar. Foi quando João disse: o machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento,
Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A continuidade, vamos para o 12, não parou aí. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apagará. O fogo que jamais se apaga. Oi, está falando do batismo com o Espírito Santo e ao mesmo tempo introduz o juízo? A pá de Jesus limpando. Evidentemente que o fogo também tem o símbolo de purificação, o símbolo do Espírito. Mas aqui ele está falando de condenação. Fogo que nunca se apaga é o fogo do inferno. E separar, e lançar um no celeiro e outro no fogo. E essas promessas estão se repetindo. Talvez domingo a gente fale um pouquinho sobre o julgamento de Jesus, seguindo basicamente essa mesma linha. Eu não quero introduzir isso agora, porque Deus, a Bíblia, o próprio Deus disse: eu a ninguém julgo, que Deus a ninguém julga, entregou ao Filho o julgamento. E aqui é Jesus que João está anunciando, dizendo: ele vem, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele, de tirar dos pés dele, eu não tenho essa dignidade. Ele é grandioso, ele é Deus, e eu batizo com água para arrependimento, ele batizará vocês com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí João continua aqui, mostrando essa situação. E aí vem Jesus. Quando vem Jesus, olha o que João, o testemunho de João, João capítulo 1 e verso 19. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Aquelas interrogações todas que a gente falou, e ele disse que não era. Vamos passar agora para o verso 33. O testemunho de João é o seguinte: eu não o conhecia. João está dizendo acerca de Jesus. Eu não o conhecia. Mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse. Quem foi que mandou João batizar em água? Foi Deus. Foi Deus que o enviou com essa missão de ser o precursor de Jesus. Então nesse verso 33, João 1 e verso 33, ele diz: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Você está vendo como a coisa está vindo clara na cabeça do profeta? Ele está exatamente ali falando, mostrando as experiências. Era um ermitão do deserto, estava lá,
enfrentando as dificuldades do deserto, mas Deus estava se revelando a ele e dizendo para ele a missão dele, que é que ele deveria fazer. Ele apareceu na hora certa, na hora exata, para anunciar a vinda de Jesus e dizer que ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, vamos acompanhar aqui, quando ele disse: eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. A coisa estava clara na cabeça dele aqui. Aí vem Jesus, e Jesus chega lá. Vamos ler o que é que disse Isaías de Jesus, em Isaías 61:10, diz assim: aqui era o Espírito Santo que estava já sobre o Messias na visão de Isaías, tantos séculos antes. Ele estava falando como se fosse a fala do próprio Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Veja que ele vincula sempre uma coisa a outra. Tem juízo, tem salvação, mas tem condenação. Tem céu, mas tem inferno. Tem vinde benditos de meu Pai, mas também tem apartai-vos de mim, malditos. Evangelho é coisa séria. Então, Jesus vem e fala desta promessa, dessa escritura aqui, e é interessante que Jesus cumpre essa escritura, essa profecia de cerca de 7 séculos antes. Agora chega Jesus, olha lá, vamos para Lucas 4:16. Nessa tradução diz: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, não era simples assim como a gente está hoje, abre a Bíblia, desenrolando com todo o trabalho que aquilo dava. Ele, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Toda a profecia. Quando ele terminou, verso 21, para a gente adiantar. Então ele começou a pregar. Pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhados sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? Não é a pessoa conhecida e comum entre nós? O que é isso? Jesus estava exatamente ali, para vocês verem que Deus, Ele tem todo o controle de tudo nas suas mãos. Então Ele chega esses séculos todos depois e faz cumprir-se aquilo que Isaías tinha dito há tanto tempo atrás aos ouvidos do povo. E Jesus disse: isso se cumpriu agora, porque o Espírito estava com ele ali.
para fazer a obra. E aí esse mesmo Jesus, ele diz aos discípulos, depois que ele foi, depois que ele ressuscitou, né? E ele faz essa promessa que a gente leu como leitura oficial, falando da promessa do Pai. Lucas 24:49 diz: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus agora estava dizendo aos discípulos, aos apóstolos e aos demais discípulos, que permanecessem ali na cidade de Jerusalém. Entre esse povo, numa quantidade de 120, estava inclusive a mãe de Jesus. Maria estava ali presente. E Jesus estava recomendando que o povo ficasse ali, aguardando a promessa, que aguardassem. Aí torna a dizer, a promessa do Pai. Qual era essa promessa? Dá para a gente saber qual é a promessa? A promessa do derramamento do Espírito Santo para encher todo o povo de Deus. Aqui ele está mais uma vez dizendo que eles aguardassem, porque até aquele momento o Espírito ainda não havia sido dado nessa proporção. Evidentemente que ele estava operando através dos profetas, como a gente já falou, mas nessa proporção para todo o povo não havia sido dada ainda. Vamos para João 7:37. Então tinha muita gente convertida já pela palavra de Jesus. Porém, veja o que diz João 7:37. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, em alta voz, não é? Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito Santo. Essa água viva que ele está dizendo aqui, na continuidade ele diz, mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde, olha lá, Jesus falando ao povo, aos próprios apóstolos, aos discípulos como um todo, e falando do Espírito que viria ainda naquela proporção. Então ele diz, mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele, hein? Como é? Receberiam os que falassem em novas línguas, não é isso que está dito aqui? Hein? É isso? Mas tem alguma coisa errada em algum lugar, tem ou não tem? Porque só recebe o Espírito, como de acordo com alguns, se falar em línguas. E ele aqui, a palavra está dizendo, Jesus estava dizendo, até aí não havia ainda nessa proporção, mas quem recebesse a palavra dele, receberia essa água viva, fluindo como um rio. E ele disse aqui que ele estava mas se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento
Vocês podem repetir comigo? Até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A promessa estava chegando, estava bem pertinho, estava raiando. Já começava aqui Jesus dizendo: olha, dentro de poucos dias vocês vão receber. E eles estavam então nessa expectativa. E ele tinha dito ainda, não é, em João 16:5, agora porém eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, ou o consolador, ou o advogado, como é o texto, não virá a vós, mas se eu for, vos-lo enviarei. Ele estava aqui falando da mesma coisa, a promessa. Ele disse: olha, ele não foi concedido ainda, eu ainda não fui glorificado. Quando eu for, aí eu o enviarei. Fiquem em Jerusalém, não saiam, permaneçam lá. Eram as recomendações de Jesus. E aí a gente vai para Atos 1. Atos capítulo 1, verso 3, diz assim: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus morreu na Páscoa, não é? Na festa da Páscoa. Pentecostes, a colheita era 50 dias depois do Pentecoste. Jesus passou 40 dias aparecendo aos discípulos, cerca de 40 dias, como está dito aqui. E com quantos dias ocorreu aquilo que ocorreu em Atos 12? Com quantos dias depois da Páscoa? 50 dias, não é? 40 ele apareceu, depois de 10 dias recomendados, não é? A promessa se cumpriu. E aí a gente precisa avaliar direitinho como isso aconteceu, como é que a Bíblia diz. Não é como alguém diga para a gente, é como a Bíblia diz. Por isso a gente tem que se ater muito às Sagradas Escrituras, porque passaram-se aí esses 40 dias, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando ao povo repetidamente sobre a promessa do Pai. Chegou o ponto que ele disse: enviarei outro Consolador. Esse outro é igualzinho a ele, outro. Não deixarei vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Ele virá. Era tudo o que ele dizia. Aí é quando ele repete aqui para ficar lá. E quando ele está falando então desse derramamento do Espírito Santo, que de alguma forma na profecia de Joel estava vinculada, e de Isaías, vinculada àquela restauração, não é? Dizendo que a cidade estaria deserta, havia uma desordem instalada, mas com a chegada do Espírito Santo, tudo ia se organizar. Aí os discípulos analisavam sempre do ponto de vista material, político, econômico. Era uma visão política que prevalecia. Então, abordaram imediatamente Jesus, quando Jesus falou sobre essa chegada do Espírito Santo. Ele foi imediatamente interrogado pelos discípulos. Veja o que Jesus diz aqui:
Vamos voltar agora para Atos 1, não é? Eu estou falando agora no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando ele disse isso, olha o que os discípulos perguntaram, verso 6, aqueles pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Foi a pergunta que veio logo. Já que a promessa é essa, então chegou a hora que Israel vai ser completamente liberto. Vai haver uma restauração agora. Romanos vão buscar seus espaços fora. Ele vai reinar como rei. Aí fizeram essa pergunta e Jesus cortou logo esse assunto. Respondeu-lhe Jesus, a vós não compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Ponto final naquele assunto, e voltou para o assunto do recebimento do Espírito Santo, verso 8. Mas recebereis poder. Quando ele deu essa resposta ao povo, continuou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, Jesus agora estava falando que não era mais apenas a nação de Israel, agora envolvia os confins da terra, e para fazer isso tinha que ser no poder do Espírito Santo. Por isso eles seriam revestidos desse poder. Jesus chamou todo mundo para esse foco. Agora o que interessa a vocês é receber esse poder, e nesse poder vocês vão até os confins da terra. Vocês vão começar por Jerusalém, vocês vão toda a Judéia, vão para Samaria. Dizer isso para os judeus, hein? Era uma afronta, era ou não era? E a gente vai ver o que Deus fez para quebrar essas grades, essas fronteiras. Teve que derribar essas fronteiras. Nesse estudo nós vamos mostrar que essas fronteiras foram quebradas uma a uma pelo Espírito Santo. Abriu todos os portões, porque Israel estava encurralado ali, pensando que era só para eles. Só para eles. E agora Jesus vem e diz, olha, esse derramamento é para toda a carne. É até os confins da terra. Aí é quando tudo isso é dito, aí vem Atos 2 agora. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Atos 2, verso 1. Fazia quantos dias que Jesus tinha morrido e ressuscitado aqui no dia de Pentecostes? Fazia quantos dias? 50 dias. Durante esses 50 dias, quantos dias ele passou aparecendo no corpo glorioso e ensinando? 40 dias. Jesus mudou alguma coisa da mensagem de antes? Depois que ressuscitou, ele trouxe alguma coisa diferente? Não. Ele continuou na trilha do Evangelho, estimulando, ensinando o povo o que deveria fazer. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que no mesmo lugar? Porque Jesus tinha dito, fiquem aí, continue aí. A mãezinha dele estava no meio dos cerca de 120. E os apóstolos nesse tempo,
fizeram eleição, não é, entre José e Matias, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e elegeram Matias para o lugar de quem? De Judas, né? Então estavam os 12, agora já composto por Matias também. E aí veio, o que aconteceu? Verso 2, de repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E já pensou? Assanhou o cabelo de todo mundo, o pessoal teve que segurar a roupa, não é? Foi assim? Não. Era um som como de um vento. E esse som, esse ruído de um vento impetuoso que encheu a casa onde estavam, veio e manteve todo mundo ali em ordem. Veja o verso 3, o que é que se seguiu. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que é que houve aqui? Houve uma manifestação grandiosa de Deus, né? Primeiro esse som vindo dos céus e enchendo a casa. Depois eles ouviram o som, mas eles não viam nada. Agora eles passaram a ver esses sinais de fogo, né? Vindo e pousando onde? Na cabeça de cada um deles. E em seguida, eles falando em outras línguas, línguas não aprendidas, mas agora falando fluentemente essas línguas. E o povo entendendo. O povo todo entendendo. Tinha cerca, aqueles que dizem que passava, era algo em torno de 20 nações, 19 nações, aqueles que chegam, mas quando a gente lê na continuidade, a Bíblia diz, o termo é todas as nações debaixo dos céus. Estavam ali, reunidos. Olha aqui, no verso 5. E habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Você entendeu? Então ali tinha em torno de 19 a 20 nações, com línguas diferentes, e esse povo, quando ouviu o ruído, o barulho do vento centrando naquela casa, correram, e a multidão correu e veio, e quando escutavam cada um falando na sua própria língua, e entendendo, e o texto diz, vamos lá, vamos ver o versículo 8, como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Aí nós, pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar
das grandezas de Deus. Você pode dizer amém? Gente, isso aqui é a Bíblia. Aqui não é a historinha que um contou, aí eu senti assim, eu tremi dessa forma, eu me arrepiei da outra, eu disse, não, é a Bíblia que está nos dizendo. Que esse foi um fenômeno extraordinário. Esse derramamento foi para marcar a descida, o derramamento, a chegada do Espírito Santo. O cumprimento de algo que Deus vinha falando há muito tempo, trazendo esse derramamento como a solução, como a salvação no tempo final, nos últimos dias. Por isso Joel associa ao julgamento, por isso João Batista também fala do julgamento, porque essa era, esse derramar do Espírito Santo, ele não termina, ele é sobre o povo de Deus até o fim, até o juízo, quando haverá separação, e vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E Malaquias disse, não vai sobrar nem raiz nem ramo, porque o fogo vem e consome. Então ele vem aqui. Aí tem umas pessoas que dizem, o Pentecostes é a mesma coisa que aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, aconteceu hoje. Eu quero perguntar a essas pessoas, alguém já viu esse mesmo fenômeno? Um som vindo do céu, entrando numa casa, viram línguas de fogo pousando sobre cada um? Gente, vamos separar as coisas, né? Para a gente não pensar que é um pacote só. Aí fica uma confusão grande. Então é preciso a gente analisar isso aqui, para depois a gente ir caminhando e vendo cada repetição dessa, o que é que quer dizer, por que aconteceu, e finalmente a gente fechar para saber o que é realmente batismo com o Espírito Santo, para não sair fazendo confusão. E para que isso seja ordenado para nós, é preciso a gente ouvir o que diz as Escrituras, e não o achismo de A ou de B, o sensacionalismo de A ou de B, que visa apenas criar coreografia, na maioria das vezes para arrecadar dinheiro, e prender um grupo de pessoas a determinados moveres que não tem a ver com a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Ela é manifestação de poder? Sim. Claro que é. Ele faz como Ele quer. Agora, Ele não contraria a palavra. Jesus Cristo disse que Ele faria nos lembrar de tudo que aprendemos dEle. Ele não contraria, Ele não se choca com as Escrituras. E no final nós vamos falar o que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quais são as características? O que é que essa pessoa mostra? O que é que pode atestar realmente isso? O que é que a gente pode dar como prova de que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Que tornaram uma coisa tão simplista, não é? Você fala língua, você está cheio do Espírito Santo. Meu filho, você vai encontrar isso em toda esquina, em todo bar, você vai encontrar. Então é preciso a gente fazer uma distinção. Não é uma língua falada na emoção, na esfera das emoções, mas no Espírito. E aí há essas distinções. Então nós vamos parar por aqui. Foi o que a gente vai continuar exatamente nesse mesmo assunto na próxima semana, mas discorrendo a partir daqui. O que é que Pedro, o que é que o povo concluiu
aquelas nações todas, qual a conclusão que tiraram, o que é que disseram acerca daquele acontecimento, daquele evento, e o que é que Pedro disse, porque era 9h, Pedro se levantou, não tinha ninguém rolando no chão, não precisou de toalha para prender ninguém, estava tudo em ordem. 9h, quando Pedro levantou-se, os 11 se levantaram com ele, não ficou um bocado botando o lenço na boca, não teve nada disso. Quando Pedro se levantou, todos os outros se levantaram. Pedro não passou 5 minutos em língua, dizendo, sou eu, tal, não. Simplesmente começou a pregar, pregou, e a conversão veio pela pregação da palavra, amém? Então precisamos muito desse encadeamento, para a gente ter uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus. Sem Ele a gente não faz nada, sem Ele nós estamos vazios de tudo. Agora com Ele nós avançaremos, porque Jesus Cristo disse, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, da terra. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, a fim de que a gente possa ter um povo cheio do Espírito Santo.